dá a semente e o pão ao que come. Assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você. E através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Sabe, eu fico às vezes pensando na vida daquele sujeito chamado Pedro, Simão Barjonas, um pescador, um sujeito com uma vida normal, como qualquer um de nós. Só que a vida dele foi alterada, foi abalada ao encontrar-se com Jesus. E você que conhece os evangelhos sabe disso. Ele se tornou discípulo de Jesus. Era um sujeito com suas ocupações. Ele tinha barquinhos de pesca, tinha empregados, tinha redes, tinha sua banca na feira para vender os seus peixes. Tinha sua sogra, tinha sua mulher, tinha sua casa. Enfim, não é? Mas, de repente, os caminhos desse pescador se cruzam com Jesus, o Nazareno, o Messias, o Filho de Deus. Ele não fazia ideia alguma dos projetos e dos planos de Deus que envolviam sua pessoa. Mas esse encontro mudou sua história. Ele se tornou discípulo de Jesus e passou a andar com ele. Largou sua rede, deixou os seus barcos de pesca e dispensou seus empregados. Chegou em casa e falou com sua mulher que algo havia mudado sua vida e ele não poderia deixar de ir atrás. Que ele havia encontrado o Messias. Iria segui-lo. Eles passaram 6 meses, 1 ano, 2. Pedro, ele tornou-se um dos principais discípulos de Cristo. Ele foi separado com outros 11 para ser um apóstolo. E todas as vezes que Jesus queria uma certa privacidade ou realizar algum milagre específico ou trazer um ensinamento diferenciado, ele chamava 3 homens: Tiago,
João e esse Simão Bar-Jonas, Pedro. Portanto, ele era um dos principais apóstolos de Cristo, um dos homens mais próximos de Jesus. E eu, às vezes, fico pensando nas situações que envolveram a vida dele, as experiências pelas quais ele passou e que tornaram Pedro um homem de grande valor na propagação do Evangelho de Cristo no mundo inteiro. Um servo fiel e inteiramente dedicado, um instrumento vivo da graça e do poder de Deus na terra dos viventes. Certa vez eu me assentei em uma pedra ali bem próximo de Jerusalém antiga, onde foi erguida uma estátua de um galo. E eu fiquei olhando para aquela estátua daquele galo e parece que foi erguida como provocação, para de alguma forma eternizar a humilhação desse sujeito. Você conhece a história, ele acabou se tornando arrogante. Justamente por estar tão próximo de Jesus, ele começou a se julgar melhor do que todo mundo. A ponto de dizer a Jesus: olha, todos podem te negar, menos eu. Eu jamais te negarei. Quanto a João, quanto a Tiago e a todos os demais, eu não sei. Sou meio covardes. Mas eu sou o grande Pedro. Eu estou pronto para ir contigo até a morte, se for o caso. Estou pronto para levar uma cruz ao teu lado, se for necessário. Jamais te deixarei. Jamais te negarei. E aí Jesus disse para ele assim: antes que o galo cante nessa manhã, 3 vezes você terá negado que me conhece. Ah, meu irmão, minha irmã, que coisa terrível foi isso. O problema de Pedro é que quem está falando com ele é Jesus, e ele já havia aprendido alguma coisa. Uma delas é que Jesus não erra. Não era um prognóstico, não era uma opinião, não era um palpite que isso iria acontecer. Era uma profecia. Pedro, você está aí enfaticamente dizendo que jamais me negará e que está pronto a ir comigo até a morte, se necessário for, mas eu vou te dizer agora, antes do dia amanhecer. Não é daqui a um mês, não é daqui a 1 ano ou 10 anos. Antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. Quem me conhece? Ele deve ter ficado vermelho, amarelo, azul. Mas o fato é que isso realmente aconteceu. Você conhece a história? Jesus, ele foi preso.
ele foi sentenciado à morte de cruz. E quando ele estava na casa de Caifás, sendo interrogado, Pedro procurou cumprir a promessa e ia atrás dele. Mas a coisa ficou feia. E havia muitos soldados. Muito ódio. E alguém disse, esse sujeito ali, eu já vi ele ao lado de Jesus, se eu não me engano, ele é um tal de Pedro, pescador, ele é um dos apóstolos de Cristo. Diz o texto sagrado que Pedro começou a negar veementemente. Ou seja, ele ficou nervoso com tudo aquilo. Ele começou a dizer palavras agressivas e dizer, jamais vi esse homem na minha vida. Eu já ouvi falar dele por aí, todo mundo já ouviu, mas eu nunca segui ele, eu não tenho nada com ele. Eu nem conheço ele. E foi assim, por 3 vezes seguidas. 3 pessoas apontaram para ele e disseram, você estava com ele. Te vi fazendo milagres em nome dele. Você é discípulo dele. Você era um daqueles 3 que estavam bem próximos a ele. E ele negava e dizia, isso é um absurdo, isso não tem cabimento, eu nunca vi esse homem. E o galo cantou. E então Pedro chorou amargamente. Sabe, por que estou me lembrando desse episódio na noite de hoje? Porque essa é a palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração. De que existem muitas pessoas que negaram a Jesus. Negaram em uma situação, em uma circunstância arquitetada, construída e costurada pelo diabo, em que através de uma palavra, de uma atitude, de uma resposta, de uma conduta, esta pessoa negou sua fé em Cristo. Ele teve medo ou teve vergonha de assumir sua fé em Cristo. E eu sei pelo Espírito de Deus que existem muitas pessoas me ouvindo agora, cuja alma está chorando amargamente como Pedro. E existem pessoas que ficaram tão decepcionadas consigo próprias, tão desestimuladas, tristes. E elas fizeram exatamente como Pedro fez. Após aquele episódio, e que levaram Jesus e o crucificaram, e o seu corpo foi sepultado. Havia promessa da ressurreição. Ele falou várias vezes aos seus discípulos que ele seria entregue na mão dos pecadores, e eles iriam bater nele, iriam matá-lo crucificado, mas ao 3º dia ele se levantaria, ele ressurgiria. Mas Pedro
não se lembrava mais. Seu sonho acabou. Ele traiu, negou, teve medo. E ele então disse aos demais apóstolos, discípulos de Cristo, que estavam em uma casa acovardados, esperando a poeira baixar, para que eles pudessem assim escapar da perseguição contra os discípulos daquele Nazareno, rei dos judeus, morto na cruz. E Pedro, olhando para esses homens, disse assim: eu vou pescar. Veja isso. Veja que frase melancólica, triste. Ou seja, eu vou voltar à minha velha e antiga vida. Isso foi apenas um sonho. Eu vi milagres extraordinários. Eu ouvi promessas maravilhosas. Mas isso foi só um sonho. Eu preciso voltar à realidade. E a minha realidade é que eu sou apenas um pescador. Eu neguei. Eu vou pescar. Sabe o que o Espírito de Deus me trouxe nessa noite aqui para falar? É que os planos de Deus não são frustrados. Aliás, esta não é uma frase minha, esta é uma frase de Jó. Quando ele disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus acerca da tua vida não podem ser frustrados. Os planos de Deus acerca da vida de Pedro, da minha vida, não podem ser frustrados. Na verdade, todas essas coisas fazem parte de um processo de amadurecimento. Pedro não passava de um menino arrogante, que se julgava melhor que todos os outros. Mas ele foi tratado. Porque é assim que nós somos nas mãos de Deus, como foi revelado ao profeta Jeremias: vós sois como barro nas mãos do oleiro. É Ele quem molda, é Ele quem dá sentido, quem dá forma de acordo com os seus projetos. Ele tem um plano na vida de cada um de vocês e Ele executará, Ele fará. Não há nada em cima no céu, embaixo da terra ou lá no inferno que seja capaz de impedir isso. Levante sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Você que tem se sentido envergonhado, envergonhada, que tem chorado amargamente pelas coisas que sucederam na sua vida, você tem se sentido lá embaixo, pisoteado. Pedro disse: eu vou pescar. Eu estou desanimado, vou voltar para aquela velha vida. E é isso que o diabo procura fazer na mente, no coração.
de todos aqueles que passaram por provas desse gênero e negaram a Jesus. Com uma palavra, com uma conduta, com uma atitude, eles negaram sua fé. Satanás, ele é o acusador e ele vem para dizer: você não presta, você não serve, você jamais conseguirá ser discípulo de Jesus. Veja isso que você fez ou está fazendo. Pedro entrou naquele barco e com os demais discípulos, algum tempo mais tarde eles viram alguém em terra assando um peixe na chama, uma fogueirinha. E um deles olhou mais detidamente e gritou: é o mestre. Eu conheço ele, eu conheço o jeito dele, é ele, é o mestre. Ele prometeu que iria ressurgir dentre os mortos. Esse sonho não acabou, é ele. E quando alguém disse isso, Pedro afobadamente não esperou que o barquinho atracasse, mas ele pulou na água e saiu nadando ao encontro de Jesus. Quando chegou lá, foi surpreendido por uma pergunta. Veja o que Jesus está fazendo. Quando Pedro ele negou que conhecia Jesus, havia uma fogueira onde as pessoas ao redor se aquentavam do frio, e foi ali que ele negou Jesus. Jesus acende uma fogueira e ali está assando um peixe. E no mesmo tipo de ambiente propício, ele traz a memória de Pedro aquela noite terrível. E ele pergunta: Pedro, tu me amas? E ele disse sim. E mais uma vez ele pergunta: tu me amas, Pedro? E Pedro começou a estranhar, mas respondeu sim. E então, pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E ele respondeu: tu sabes todas as coisas. Não há nada oculto aos teus olhos. Tu me sonda e me conhece de longe. Tu penetra o meu coração e os meus pensamentos. Tu sabes que eu não sou perfeito. Eu era um cara arrogante, soberbo. Me julgava bom demais, infalível. Mas eu aprendi uma amarga lição. Eu sou apenas um pecador, um homem cheio de falhas, de erros. Todavia o Senhor sabe que eu te amo. Sabe o que Jesus disse a ele? Jesus disse: agora você está pronto, Pedro. Antes não. Antes, de fato, você era arrogante.
Quantas vezes eu presenciei uma discussão entre você e Tiago, e João, e Filipe, para saber qual de vocês expulsava o demônio mais chifrudo, a legião mais forte, qual de vocês curava o paraplégico mais paralisado, qual de vocês teria capacidade de ressuscitar o morto. Havia disputa, criancice, tolice, soberba. Mas agora, Pedro, você pensou que era o fim? Você pensou que não servia para nada e queria voltar à sua velha vida, mas eu te digo agora que a mão de Deus esteve trabalhando em sua personalidade, em seu caráter. Porque Deus conhece os teus sentimentos e Deus sabe que verdadeiramente você me ama. Mas você não estava pronto, Pedro. Agora está. Agora você é capaz de apacentar as minhas ovelhas. Agora você é capaz de ministrar na vida do povo a verdade. Porque você não será movido mais pela ganância, pela soberba, pela vaidade. Se Deus não tratasse a tua vida, Pedro, você só iria querer usar o meu poder, a minha unção, a autoridade do meu nome, para se autopromover, para formar o seu impériozinho em Jerusalém. Para fundar uma igreja e disputar com os fariseus, com os zelotes. Qual de vocês era o mais poderoso? Qual de vocês era o maior representante de Deus na terra? Agora mudou, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Conduz elas ao reino dos céus. Você está pronto. Você agora sabe que não é nada. Você agora é consciente que é pó e cinza. Levanta a tua cabeça. Porque eu estou fazendo de ti um pescador de homens. Fato, meu irmão e minha irmã, é que o livro de Atos dos Apóstolos narra um episódio extraordinário. O momento em que Pedro e João entram no templo. É uma porta chamada Formosa, a hora nona da oração. Eles foram orar no templo. E lá havia um sujeito, um miserável qualquer, um pedinte, alguém que vivia de esmola, um doente, um paraplégico. Talvez os discípulos jamais entenderam por que Jesus nunca curou aquele sujeito. Sabe, existem mistérios, existem tantas coisas que às vezes nós não entendemos sobre Jesus, sobre Deus. E pensamos por que Ele permitiu isso, ou por que Ele fez isso. Qual a razão disso estar sucedendo em minha vida? Porém, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se há uma palavra forte sobre esta aliança, sobre este amor que Deus nos oferece, é quando Ele revelou
seus sentimentos. E ele diz, presta bem atenção, porque talvez você esteja se considerando esquecido, esquecida, rejeitado ou rejeitada por Deus. Ele disse, ainda que uma mãe que amamente o seu filho se esqueça dele, todavia eu, o Senhor, jamais me esquecerei de vós. Preste atenção. Deus não perde as rédeas e o controle da tua história e da minha história, de nossa vida. Quando Pedro entrava naquele templo e havia ali aquele mendigo paraplégico que não foi curado por Jesus. Pedro se aproxima e ele pede uma moeda. E Pedro diz, não tem prata, nem ouro. Eu estou sem dinheiro. Olha para nós, ele diz. Veja, é interessante observarmos esse detalhe. Quando Pedro está entrando naquela porta formosa para a oração e encontra esse velho paraplégico, tão conhecido de todos, porque aquele sujeito fazia ponto ali para pedir esmola, nunca foi curado. Eles não entendiam a razão, parece que ele estava sendo reservado por Deus para uma ocasião específica. Se algo não tivesse sucedido na vida de Pedro, se a mão do oleiro não tivesse trabalhado em seu caráter, quando ele encontrasse esse paraplégico, ele iria dizer para ele, o paraplégico, olha para mim, não olha para João, porque eu vou dizer uma verdade, que ninguém nos escute, mas eu até desconfio que quem usa João é o diabo. Então você olha para mim e toma o meu cartão. Eu sou o grande Pedro, apóstolo de Cristo. Eu era assim com o homem, colado, apóstolo de Cristo, cheio dos dons. Vai na minha igreja, você vai fazer uma campanha e leva essa caneca cheia de moeda, porque você vai entregar tudo. Nós vamos fazer uma campanha. Você vai lá, não olha para João, eu desconfio que quem usa ele é o diabo. Olha para mim, sou o grande Pedro. Deus usa só a mim, de forma grandiosa e gloriosa. Os demais não chegam nem perto. Mas não é esse Pedro mais que existe. Algo aconteceu na vida dele. Por isso não se desestimule, não se desespere pelas situações arrasadoras que às vezes te levaram até a pensar a voltar a pescar e a desistir de tudo. Quantas vezes eu mesmo na minha vida já pensei assim, não quero mais saber disso, eu vou pescar. Mas Pedro, diante daquele miserável paraplégico, ele diz, olha para nós. Sabe, eu não sou melhor do que João, e João não é melhor do que eu, nós somos servos de Cristo. O Espírito Santo capacitou João com alguns dons e a mim com outros. Nós somos a igreja.
Eu não quero chamar a tua atenção para mim, eu não sou nada paraplégico. Eu sou pó de cinza. Olha para nós somos igreja de Jesus. Em nome de Jesus. O que eu tenho eu te dou. Levanta. E anda. E o paraplégico levantou. E andou. Sabe, eu quero dizer isso para você. Levanta a tua cabeça. Os planos e os projetos de Deus sobre a tua vida não podem ser alterados pelo diabo, por demônios, pela tua queda. A Bíblia diz que o justo, ele pode cair várias vezes. Em todas elas, a mão de Deus se estenderá e o colocará de pé. Não nega Jesus, não nega Jesus, não nega Jesus, e uma festa no céu vai acontecer, Jesus de braços abertos esperando você. Que você prefere? A mentira que escraviza ou a verdade que liberta? O que é melhor? Viver enganado, enganada, com meias verdades, com ilusões, com mentiras, ou conhecer a verdade? Por mais que ela venha confrontar nossos erros e desmascarar a nossa ganância, a Bíblia Sagrada diz que nos tempos do fim se levantariam muitos falsos profetas, homens fraudulentos que enganariam a muitos, se possível até os próprios escolhidos. E que esses homens apacentariam o próprio ventre, fazendo do povo negócio, julgando que a fé nada mais é do que fonte de lucro. Mas em tempos assim, Deus tem levantado homens com uma mensagem, com uma unção de Deus para trazer ao povo a força viva da palavra. Hoje, depois de tantas barreiras e impedimentos para chegar às mãos do povo pela graça de Deus e pelo investimento de homens de fé, você poderá ter em mãos o livro A Verdade. Um livro escrito pelo missionário Delvan Lima, que traz à tona verdades profundas, alicerçadas na Bíblia Sagrada, sobre a prosperidade e Deus. É a doutrina da prosperidade uma bênção ou uma maldição? É realmente a riqueza e a prosperidade o único sinal da presença de Deus na vida de alguém? E os pobres, chamados por Jesus de bem-aventurados? Quais são os perigos da riqueza? As revelações do Velho e do Novo Testamento. Porque esses pregadores têm tanta dificuldade em encontrar no Novo Testamento e nos ensinos de Jesus Cristo base para seus ensinamentos e recorrem às promessas do Velho Testamento. O Evangelho pregado em nossos dias, em sua maioria, que visa levar as pessoas a um relacionamento meramente comercial com Deus, será inteiramente desmascarado nas páginas reveladoras deste livro, A Verdade. A Verdade. A Verdade. Muitos anos no ar, libertando os cativos. Muitos anos no ar, anunciando que Jesus está vivo. Bem, amados, estamos chegando aí ao finalzinho de mais um programa Cristo Vive. Agradeço a Deus por esta oportunidade. E eu sinto em meu coração que esta palavra de hoje, que hoje é uma noite que eu estou extremamente cansado. Pensava em não vir hoje ao estúdio, mas Deus me trouxe aqui.
para trazer esta palavra. E eu tenho certeza, homens e mulheres foram levantados pela mão de Deus. Um abraço a todos, fica na paz e até a próxima. ZYH